Vamos começar então pelo Corinthians, né? A gente deu a notícia aqui que as camisas do Jadson já estão nas lojas do Corinthians e o slogan, né, que as lojas corintianas mandaram para os torcedores é o seguinte: Magic Jadson está de volta ao bando. Então, se você quiser uma nova camisa do Jadson, pode ir às lojas corintianas, porque apesar de não ter sido anunciado pelo clube, essa é a curiosidade. Ele ainda não foi anunciado, mas já tem camisa vendendo por aí. E o Pedro Mota está ao vivo lá no Corinthians. Ô Pedro, camisa do Jadson você ainda não viu aí no centro de treinamento não, né? Boa tarde para você. Fala, Fabiola, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Tá Na Área. Pois é, a camisa do Jadson ainda não apareceu por aqui. Engraçado é que no site ele tá com a camisa 10, né? No ano passado foi o Guilherme que usou esse número. Não sabemos se agora o Jadson assinando o contrato, e a expectativa, tudo indica que ele está assinando o contrato agora mesmo lá na sede do Corinthians, é que seja se ele vai ou não pegar essa camisa 10. E olha, o Jadson vai cair muito bem nesse time do Corinthians, viu? Que a gente acompanha o treinamento agora e já, Fabiola, aqui no CT do Parque Ecológico já fizeram todas as estações do ano nas últimas 3 horas. Já choveu bastante, depois fez um pouquinho frio, ventou, aí agora abriu um solão e os jogadores estão treinando aqui há pouco mais de 1 hora e a gente acompanha esse treinamento. E o que a gente pode dizer é que o Casim, ele está fazendo um treinamento separado, o Walter, goleiro, ainda não apareceu aqui, e a boa notícia para o torcedor do Corinthians é que o Rodriguinho, que não jogou na partida ontem, está treinando normalmente aqui com o grupo. Então, falando mais sobre o Jadson um pouco, ele vai cair muito bem nesse time que precisa melhorar justamente a ligação entre o meio de campo e o ataque. O Jadson que joga mais pelo lado direito. O Corinthians sofreu bastante na partida de ontem, foi o reencontro do Corinthians com a torcida na Arena. 21 mil pessoas prestigiaram esse último amistoso do time antes da estreia no Paulistão. O gol foi no finalzinho, a gente tem aí as imagens do cruzamento do Camacho, aí o Marquinhos Gabriel dominou bonito. Isso já era 49 minutos do segundo tempo quando ele fez esse gol, Fabiola. A torcida já estava um pouco impaciente, né, com a falta de chances criadas pelo Corinthians, mas foi o suficiente para começar o ano, aí quase o Campeonato Paulista com uma vitória. Lembrando que a estreia do time para valer no campeonato é neste sábado às 5 horas da tarde contra o São Bento em Sorocaba. Bom, aí hoje na entrevista coletiva veio para cá falar com a gente o Felipe Bastos, volante, que é uma das 8 contratações do Corinthians para essa temporada. Ele que fez a estreia dele com a camisa do Corinthians ontem, falou justamente dessa adaptação que o time ainda tem que fazer para começar o Campeonato Paulista e as competições que tem ao longo do ano, e também sobre uma comparação, né? Será que o Felipe Bastos vem para fazer a função que era do Renato Augusto naquele time do Corinthians campeão de 2015? Vamos ver o que ele falou. Admiro muito o Renato, já conheço ele também de muito tempo lá da base e sei do quanto ele é capaz, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha característica, é um pouco diferente da dele também. A minha mais marcação, saída de bola, o Renato mais chegada, mais meia, mas eu tenho condições sim de fazer aquilo que o Carille vem me pedindo nos treinamentos e nos jogos também, jogar na linha de 4, ajudar o Gabriel na marcação e também ajudar o Guilherme na criação das jogadas e chegar perto do jogo. Eu acho que o jogo de ontem, a partir dos 30 minutos para lá, a gente conseguiu isso, até porque o treinamento também que a gente vem fazendo durante a semana tem sido um pouco pesado, e até por estar patinando um pouquinho também, não conhecer também o gramado, me dificultou um pouquinho, mas nada que a gente possa, com os treinamentos e também com conversa também, a gente acertar e eu conseguir fazer tudo aquilo que o Carille tem me pedido. Tá, então a palavra do Felipe Bastos. O Corinthians continua aqui, o técnico Fábio Carille, fechando os últimos ajustes para a estreia no Campeonato Paulista. É 5 horas da tarde do sábado, lá em Sorocaba, contra o São Bento. Depois, na quarta-feira, o Corinthians já estreia na Copa do Brasil contra o Caldense. E o time precisa, como você ouviu aí, Fabiola, o Felipe Bastos falando, precisa melhorar bastante. E o Jadson vai cair muito bem nesse time. Será que com a camisa 10, que estava lá anunciada no site, né, o Jadson voltando aí para pegar 10 ou não, mas enfim, ele assinou o contrato hoje, está assinando o contrato nesta quinta-feira. O Jadson fica por 2 temporadas e o que demorou nesse acerto foi justamente o tempo que ele vai ficar atuando pelo Corinthians. O empresário dele queria 3 anos, mas acabaram assinando então
Por 2 temporadas, o Jadson está de volta ao futebol brasileiro, ele que passou o último ano na China, no Tianjin Quanjian. Então é uma ótima notícia para o torcedor corintiano, que ainda vai assistir bastante esse time durante o ano, evoluir, né, Fabiola? O time precisa evoluir. Foi só o começo, último amistoso, estreia no Paulista nesse sábado. Então, volto com você. Legal, Pedro. Obrigadíssima, viu? O Corinthians precisa e vai evoluir, porque o time do ano passado não tem como ficar pior. O time do ano passado foi uma decepção muito grande. Vale lembrar que Jadson e Rodriguinho não atuaram nesse amistoso, né, contra a Ferroviária. E o Marquinhos Gabriel achou ruim, viu, da torcida ficar cobrando gol aí, agir de uma forma diferente que costuma agir a torcida do Corinthians, né, Bárbara, Thiago? E assim, acho que o torcedor ficou mais aflito ontem foi justamente porque o Guilherme não conseguiu fazer a função que o Rodriguinho faz, né? Que é aquela ligação entre o meio-campo e o ataque. E o Rodriguinho nem é uma unanimidade na torcida do Corinthians, mas ontem foi um jogador que fez falta. Então a torcida faz ainda mais coro, né, Fabi e Thiago, para a vinda do Jadson. Porque, como a gente estava ouvindo na reportagem, vai ser um momento importante para o Corinthians se equilibrar, principalmente no meio de campo, para que as coisas comecem a acontecer. É um jogador muito habilidoso, é um jogador que tem identificação com a torcida e é muito experiente. Então, se vier, certamente vai ajudar o Carille a arrumar o time. Exatamente. Fabi, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Fabi, direto de São Paulo, atualiza a gente, que com o nosso Tá Na Área. E só um detalhe da torcida, quando a torcida reclama, assim, no início de temporada, eu não acho ruim. É mais pro Corinthians, ou a equipe, né, no caso, o Corinthians agora, entender o que a torcida está querendo para essa temporada 2017. Como a gente sempre fala, reclamado como foi, vaiando, ali dentro, cada um no seu quadrado, ok, eu acho que faz parte. Início de temporada, principalmente tudo que aconteceu na última temporada. Então, Marquinhos Gabriel e companhia conhecem muito bem como é a torcida do Corinthians e precisam se adaptar também. Vem aí o Campeonato Paulista e depois o restante da temporada. Já que o Pedro Mota adiantou o assunto, né, no intervalo, aí vamos direto ao vivo para o Corinthians. Antes, eu só vou explicar para você o seguinte. Essa primeira lista que os clubes divulgaram para o Campeonato Paulista é só para essas primeiras rodadas. Já 3 de março, gente, já terá uma lista mais completa durante o campeonato. Então, não se assustem. Por exemplo, o corintiano, o goleiro Walter, não está nessa lista, porque ele está lesionado, né? Mas não é que o Walter não vai disputar o Paulistão. Ainda tem outra lista que vai ser divulgada dia 3 de março. Pedro, falei direitinho, é isso mesmo? Exatamente, Fabiola. Falou exatamente o que eu ia falar aqui, né? Do treino do Corinthians, que acabou agora. Como você lembrou, o Walter, o goleiro, ainda se recupera de lesão. Ainda não apareceu nessa primeira lista corintiana. E são 28 nomes que a federação permite para essa fase do Campeonato Paulista, para o Campeonato Paulista, né? O número de inscritos. O Corinthians escreveu 26 jogadores, alguns destaques dessa lista, como você já falou, você mesmo já falou, o Walter não está nela. O Jadson também, que está assinando com o Corinthians hoje, não apareceu nela, mas ainda tem 2 vagas, né? Provavelmente essas 2 vagas podem ser ou do Walter ou do Jadson. Um destaque negativo é que nenhum jogador da Copinha apareceu nessa lista, nem o Carlinhos, nem o Pedrinho, esses jogadores que já atuam junto ao time profissional, né? Foram promovidos da base, eles não apareceram nessa lista do Campeonato Paulista, então o Fábio Carille ainda não vai colocar os meninos para treinar ali, para jogar essa competição paulista, pelo menos nesse primeiro momento. Mas ainda tem esperança, são 28 nomes possíveis, o Corinthians inscreveu 26, agora então fica aí a expectativa, não só deles, mas de todos do grupo. O grupo do Corinthians tem mais de 30 jogadores, então o pessoal que fica de fora pode ficar um pouquinho chateado, mas ainda não é a última esperança. Bom, na entrevista coletiva do Felipe Bastos, o volante, ele comentou sobre os detalhes que o Corinthians ainda precisa acertar nesse time, né? Foi muito dito, ele bateu muito na tecla de arrumar a cozinha, arrumar a defesa, o Corinthians ficar sem tomar gols. Ele disse que esse fato no jogo de quarta-feira, no jogo de ontem contra a Ferroviária, o fato do Corinthians não ter tomado nenhum gol é um motivo a ser comemorado, porque o Fábio Carille mesmo diz muito a respeito de arrumar a cozinha, acertar a defesa. Vamos ouvir então o Felipe Bastos. A gente tem que pensar no ano passado os gols que tomamos e não voltar a repetir derrotas que tivemos e empates que tivemos em minutos finais e que custaram a vaga na Libertadores. E para a gente não voltar a repetir, o Carille tem conversado bastante isso com a gente. Os próprios jogadores que estavam aqui no passado também têm conversado bastante isso.
que se a gente não sofrer gol, uma oportunidade a gente vai ter lá na frente. E é isso que a gente vem procurando trabalhar nos treinamentos, para que a gente não sofra gol. E a gente não sofrendo gol, com certeza a gente vai ganhar os jogos. É isso, Fabiola. Foram as notícias do dia aqui do Corinthians. A estreia, então, no sábado contra o São Bento às 5 horas da tarde. Depois, na quarta-feira, contra o Caldense, a estreia na Copa do Brasil. E olha, Fá, se eu tivesse agora o espelho do programa, né, que é onde tem todas as informações que vocês falam aí, eu falaria tudo o que você ia falar agora, viu? Agora, mas olha só como é fácil. Eu vou falar de você, Pedro Mota. Muito obrigada. Porque o Pedro é meu parceiro, gente, de escala. Vamos fazer jogos juntos no sábado e no domingo. Olha que honra pra mim, não é verdade?